A jornada do desenvolvimento humano é marcada por mentes extraordinárias que conseguiram ver além de seu tempo, identificando tendências muito antes de sua consolidação material. Este ensaio investiga como certas imaginações conceituais não foram meras profecias, mas desenvolvimentos lógicos da ciência e do comportamento social, revelando que o amanhã é muitas vezes uma memória antecipada de seus visionários, cujas ideias pareciam estranhas apenas pelo deslocamento temporal entre a teoria e a viabilidade prática. No século XIII, o frade franciscano Roger Bacon desafiou os limites da Idade Média ao vislumbrar máquinas que hoje nos são familiares. Através de uma rara combinação de matemática e observação, Bacon concebeu a possibilidade de instrumentos de navegação sem remadores, carruagens de velocidade incrível e dispositivos de voo, onde o homem, sentado ao centro, moveria asas artificiais, provando que a ciência experimental poderia transformar o impossível em engenharia. Para Leonardo da Vinci, a invenção era uma extensão direta do olhar profundo sobre as leis da física e da natureza. Ao observar o comportamento do ar e o voo das aves, ele desenhou as bases para o paraquedas e o helicóptero, antecipando em séculos a conquista dos céus. Sua genialidade residia na certeza de que a mecânica não era apenas um ofício, mas uma linguagem universal capaz de replicar as funções vitais de forma artificial e funcional. Robert Boyle, um dos pais da química moderna, deixou para a posteridade uma lista fascinante de desejos científicos que mapeavam o futuro da humanidade. Entre suas aspirações estavam o prolongamento da vida, a cura de doenças à distância e a criação de materiais leves e resistentes, demonstrando que o progresso tecnológico começa com a identificação clara de necessidades humanas fundamentais, que a ciência, com o tempo, se encarregaria de satisfazer. No final do século XVIII, Erasmus Darwin utilizou a poesia para profetizar a revolução que o vapor traria ao mundo, descrevendo um futuro onde carruagens seriam impulsionadas por motores e asas voadoras cruzariam os mares. Sua visão integrava a estética literária à intuição técnica, percebendo que a força motriz recém-descoberta não apenas moveria máquinas, mas redesenharia completamente a logística e o ritmo da civilização. Alexis de Tocqueville demonstrou uma lucidez impressionante ao prever, ainda no século XIX, que o destino do mundo seria moldado por duas grandes nações, a Rússia e os Estados Unidos. Enquanto a primeira baseava seu poder na autoridade centralizada e na conquista pela espada, a segunda apoiava-se na liberdade individual e no comércio, estabelecendo o cenário para a bipolaridade geopolítica que definiria as tensões e o equilíbrio do século XX. Ada Lovelace foi a primeira a compreender que a máquina analítica de Babbage poderia ir muito além de simples cálculos aritméticos, operando sobre qualquer sistema simbólico. Sua intuição sobre a computação algorítmica permitiu antever que máquinas poderiam compor músicas ou processar informações complexas, estabelecendo os fundamentos conceituais para a era digital e para a inteligência artificial, muito antes de a eletricidade ser amplamente utilizada. A obra de Jules Verne transcende a aventura para oferecer uma visão sistêmica da modernidade, onde redes de comunicação, transportes velozes e a exploração de fronteiras extremas operam de forma integrada. Verne não apenas imaginou o submarino ou a viagem à Lua, mas descreveu a infraestrutura logística e o impacto social dessas tecnologias, apresentando o progresso como um sistema organizado, capaz de encurtar distâncias e unificar o globo. Através de sua novela escrita anos antes do desastre real, Morgan Robertson capturou a essência da arrogância tecnológica ao descrever o naufrágio do navio Titã. Sua narrativa funcionou como um diagnóstico da hubris humana, alertando para os perigos do gigantismo e da confiança cega na infalibilidade das máquinas, lembrando que a técnica, por mais avançada que seja, permanece sujeita às forças imprevisíveis da natureza e às falhas de julgamento. No início do século XX, John Alfred Watkins Jr. publicou previsões surpreendentemente precisas sobre a conectividade global e a vida cotidiana no futuro.
Ele antecipou a transmissão de imagens coloridas à distância, a onipresença da fotografia e a capacidade de nos comunicarmos instantaneamente através dos oceanos, demonstrando como a evolução das tecnologias de informação transformaria radicalmente as relações sociais e o acesso ao conhecimento. Nikola Tesla vislumbrou um mundo unido por uma rede invisível de energia e informação, onde a transmissão sem fio permitiria que qualquer pessoa carregasse um dispositivo capaz de ouvir vozes e ver imagens de qualquer lugar da Terra. Além do aspecto técnico, Tesla enfatizou a importância política e ambiental dessa conectividade, argumentando que a gestão eficiente dos recursos e a comunicação global seriam essenciais para a paz e a sobrevivência da espécie. H.G. Wells utilizou a ficção para debater o dilema moral de uma humanidade que adquire poderes tecnológicos divinos antes de atingir a maturidade política e ética. Ao prever o advento da bomba atômica e as guerras aéreas, Wells alertou que o progresso científico, se não for acompanhado por uma evolução na consciência coletiva e na organização social, pode resultar na autodestruição, em vez da utopia. Arthur C. Clarke uniu a imaginação do escritor à precisão do engenheiro ao propor a utilização de satélites em órbita geoestacionária para estabelecer uma rede de comunicações global. Sua contribuição técnica foi tão específica que definiu os parâmetros reais para a era das telecomunicações espaciais, provando que a ficção científica pode servir como um roteiro prático para a implementação de infraestruturas que mudam o curso da história. Isaac Asimov explorou as camadas profundas da relação entre humanos e máquinas, focando nas consequências psicológicas de uma sociedade plenamente automatizada. Ele anteviu que o grande desafio do futuro não seria apenas a eficiência técnica, mas o combate ao tédio e a necessidade de adaptação emocional a um mundo onde robôs executam as tarefas produtivas, exigindo uma redefinição do propósito e da identidade humana. Com Marshall McLuhan e Andy Warhol, a visão de futuro deslocou-se das máquinas físicas para o impacto dos meios de comunicação na percepção humana. Através dos conceitos de aldeia global e da efemeridade da fama, eles descreveram a conversão da existência em circulação midiática, prevendo uma era de visibilidade constante, onde a imagem se torna a moeda principal e a busca pelo anonimato transforma-se em um novo desafio ético. O que une todos esses visionários não é uma capacidade mística de adivinhação, mas uma sensibilidade aguçada para perceber as consequências latentes nas forças de seu próprio tempo. O futuro se manifesta como um desdobramento lógico do presente, onde a principal barreira não é a tecnologia em si, mas a nossa resistência em aceitar as transformações que as descobertas atuais já sinalizam, revelando que a história do progresso é a história da nossa própria capacidade de ler as instruções que a natureza e a cultura nos oferecem.